Vai falar agora, viu, bate conosco, é o doutor Roberto Afonso, está à frente desse caso que chocou a todos, doutor, na vizinhança, os parentes, até a própria polícia. Doutor, o que falta saber ainda desses assassinatos, algo muito cruel, um adolescente, o autor, que confessou, matou os próprios pais, a irmã, mas a pergunta que muitos se fazem, ele teria feito tudo isso sozinho, doutor? Essa é uma boa pergunta, isso vai ser investigado, obviamente. Nós estamos encaminhando as documentações que nós temos aqui juntados, os aparelhos de telefonia móvel, o computador, tudo isso foi juntado, né, foi coletado. Nós vamos encaminhar para a perícia ela vai fazer um trabalho bastante técnico com relação a isso aí. Obviamente, nós vamos ver se havia algum interlocutor com ele no telefone, razão pela qual ele se sentiu muito frustrado quando os pais recolheram esse aparelho de telefonia móvel dele. Então, essa frustração, nós precisamos entender se ela foi uma frustração relacionada a algum tipo de transtorno ou se houve efetivamente uma problemática de terceiro envolvido. No momento, a investigação é incipiente ainda, né? Mas, no momento, a gente ainda não inseriu ninguém na cena que não seja o próprio Igor. Já conseguiram conversar com alguns parentes, mesmo que informalmente, para saber como é que era esse histórico da família com esse garoto adotivo? Na verdade, a gente não teve ainda um contato com os parentes com relação ao adolescente. A gente teve um contato com a vizinhança e a vizinhança informou que, teoricamente, era uma família pacata, vivia a vida normal, né, e o garoto também. Depois, obviamente, do que aconteceu, surgiram relatos distintos. É isso que a gente precisa entender, né? Se esses relatos distintos são em razão da comoção para com o crime ou se efetivamente tem alguma coisa por trás que o pessoal deixou de contar à época e agora estão buscando relatar. Mas que relatos seriam esses que chamaram a atenção, doutor? Não, na verdade, assim, eles acabam dizendo que o moleque era violento, era agressivo. Nós não temos essa informação com relação à investigação que não seja a informação passada de boca a boca pela vizinhança. Então, isso não é uma coisa oficial, ela é oficiosa. Então, a gente precisa estar atento a isso para não colocar nada na investigação que possa contaminar lá na frente e isso atrapalhar. E aí, na delegacia, durante o depoimento, a confissão dele, parece que ele foi muito franco, muito direto com os policiais. O senhor poderia explicar como é que ele ficou, qual foi a atitude que vocês perceberam desse garoto durante esse depoimento? A atitude dele foi bastante, vamos dizer assim, ela foi fria, a gente poderia dizer que sim, mas por conta de qual motivo? Será que ele estaria assustado? Ele se tranquilizou de ter se entregado para a polícia? Então, assim, ele foi bastante categórico naquilo que ele fez. Ele abriu o jogo, explicou, e falou que deu tiro no pai, depois foi para a irmã, no andar de cima. Depois, mais tarde, chegou a mãe, ele efetuou outro disparo. No dia seguinte, ele esfaqueou a mãe, porque ainda estava com raiva. Então, assim, ele relatou com bastante detalhes o que aconteceu de sexta até domingo, né? Então, assim, a gente ficou um pouco espantado, claro, né? Porque foge da normalidade, numa situação contextualizada nesse sentido, né? Um garoto com 16 anos de idade, frustrado por telefone e, de repente, fazer o que fez, né? Então, realmente, isso tudo precisa ser, de alguma forma, analisado com muito detalhe para a gente efetivamente entender e passar depois para a sociedade inteira. Olha, é isso que está acontecendo. É uma questão de frustração no adolescente, realmente? Será que foi isso? Praticamente 3 dias após o crime, convivendo com os corpos ali dentro de casa. E ele teria continuado a vida dele de uma maneira até normal, doutor. Ele saiu de casa, fez algumas atividades. O que ele fez nesses dias? O que ele contou para vocês? É difícil, né? Você ter uma atitude dessa, né, com os próprios parentes. E ele saiu, parece que ele foi para a academia, né, praticar esporte, né, os dias que sucederam ao crime. Então, isso aí foi realmente espantoso. Vocês já sabem, ele teve uma vez ou teve mais vezes na academia?
Parece que ele foi os 2 dias, né? No dia do assassinato, e depois, no dia seguinte, ele foi novamente na academia, parece que foi na padaria também. Isso tudo nós estamos montando, é um mosaico investigativo agora, né? Nós estamos montando todos os detalhes, a caminhada toda, né? O iter criminis dele, como é que foi, o que ele fez antes, durante e depois. Do que ele falou e confessou à Polícia Civil, tudo está batendo até o momento, doutor? Sim, tudo é um indicativo, né? Obviamente, foi o que a gente estava falando. A gente tem que tomar cuidado para não pegar nenhum tipo de informação contaminada que possa ser um falso positivo ou um falso negativo. Isso aí é perigoso para a gente. Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, por hora, aquilo que ele está falando é um forte indicativo do que efetivamente aconteceu. O cenário é aquele lá. E durante o depoimento, remorso algum? Esse é um dado bastante ruim, né, do ponto de vista humano, né, vamos dizer assim, mas isso não pode interferir no nosso trabalho, mas realmente houve assim, uma ausência, né, de compaixão, né, que a gente costuma falar, houve uma certa amoralidade com relação aos sentimentos, ao próximo, né, principalmente se tratando de parente. E ele teria dito que faria tudo de novo, doutor? Isso aí é um dado que não está inserido, né, no campo próprio para a oitiva do garoto, mas de forma oficiosa parece que houve essa interlocução dele em algum momento com os policiais, né, então, enfim, a gente não sabe o quanto que isso também gerou um desajuste, né, no momentâneo nesse menino aí, e precisa efetivamente ser ajudado de alguma forma. O pai, guarda municipal de Jundiaí, aqui, município próximo à capital paulista, guardava a arma em casa, onde essa pistola estava guardada, e o garoto sabia desse local. Estava no quarto, né, a arma, e obviamente, né, o costume do dia a dia, né, do pai, do policial, acho que do profissional de modo geral, ele acaba se descuidando de alguma forma, né, ou não, estava muito bem guardada, mas garoto, a gente sabe que garoto, quando quer mexer em alguma coisa, não adianta, né? Então, assim, ele sabia de alguma forma que a arma estava lá, e ele pegou essa arma, testou a arma no colchão, né, efetuou um disparo para ver se ela tinha funcionalidade, né, e eficácia, estava perfeito, estava funcionando, para depois fazer o uso da arma. Existe algum relato que ele já havia manuseado armamento antes? Eu não tenho esse dado no momento, né? Me parece que não. Né? Para você efetuar um disparo desse no colchão, não é uma pessoa que tenha um conhecimento técnico da arma. Né? Mas isso é um dado que a gente vai, obviamente, buscar dentro do sistema de informática dele, para lá na frente, depois que a gente juntar todos os dados, a gente voltar a conversar novamente com ele, para tentar fazer alguns encaixes que estão faltando. O trabalho da perícia técnica na casa, ele ainda não estaria completamente terminado? Foi feita uma primeira perícia necessária para o momento, né? Obviamente, a perícia ela pode evoluir, né? De acordo com aquilo que a gente necessite durante a investigação. Então, houve uma necessidade da polícia de fazer um outro tipo de perícia dentro da residência, e a gente está solicitando para que ela seja feita mais específica para um outro detalhe que a gente gostaria, nesse momento, a gente vai se furtar de contar para não estragar a investigação. Além desse detalhe, quais outras dúvidas que a polícia ainda tenta esclarecer nesse momento? Na verdade, assim, é a dúvida que todos têm, na verdade, com relação à coautoria, será que tem mais alguém envolvido, se isso tem a ver com aquilo que anda assistindo, deixa de... Enfim, isso tudo nós vamos, obviamente, ter que passar por isso para lá na frente informar, não tem nada disso, o menino não estava envolvido com ninguém a mais, não foi uma frustração momentânea, enfim. Isso a gente vai ter que investigar para poder informar com muita clareza para que todo mundo tenha um entendimento nesse sentido. Existem informações de que a relação dele com os pais não estava boa recentemente, muitos problemas, inclusive até ele estaria com um mau comportamento, por isso retiraram o celular dele. Já chegou a vocês
Que tipo de brigas ou o que ele fazia que estava causando esse desconforto na família? O que ele relata é que assim os pais dele acabaram falando que ele não estava agindo de acordo, que ele estava, entre aspas, vagabundeando, né? E isso o irritou muito, né? E por conta disso parece que foi recolhido o telefone e ele tinha apresentar um trabalho através do telefone na escola. E isso, como prejudicou, ele ficou bastante frustrado em razão dessa negativa de entregar o aparelho. Bate o doutor Roberto Afonso, aqui do 33º Distrito Policial, está na sua escuta. Agora, o delegado, boa tarde. Eu sei que ainda é muito cedo, né, para falar de muita coisa, para bater o martelo em muito assunto, porque ainda a polícia precisa trabalhar com tranquilidade e principalmente desconfiança do que está sendo relatado. Ele disse que matou a irmã porque ela estava no dia errado e na hora errada. Ele não tinha a irmã como alvo, é isso? Boa noite, Bate. Essa é uma pergunta bastante inteligente. A irmã me parece que estava efetivamente no lugar errado, na hora errada, no dia errado, com as pessoas erradas, né? Ele, no relato, ele falou que não tinha nada contra a irmã, porém, ele teria que colocá-la em algum outro lugar, que senão ela iria contar para a mãe dele, né? A mãe deles. Então, por conta disso, ele acabou optando por matá-la, né? Assim, é uma opção bem mórbida, né? Mas ô doutor, é isso que eu não estou entendendo. Se a irmã não era o alvo, porque ela ia contar para a mãe, ou seja, ele acreditou que a irmã fosse um impeditivo para fazer com que a mãe voltasse para casa, o senhor acha que na cabeça dele passou o seguinte: olha, se ela ficar viva, ela vai ligar para minha mãe ou ela vai fazer um escândalo que minha mãe, quando chegar aqui em casa, não vai querer entrar e eu não vou conseguir matá-la. Essa é a sua linha de raciocínio, doutor, por enquanto? O Bate, em tese, é aquilo que ele reportou, né? Aquilo que ele reporta para justificar os atos é uma coisa. Aquilo que a gente está vendo com relação à conduta dele em relação ao pai, à irmã e à mãe, não necessariamente coincide com aquilo que ele está efetivamente expondo, né? Então, a gente ouve, sim, aquilo que ele está reportando e a gente, obviamente, a gente acaba narrando aquilo que ele reportou, mas as investigações, elas vão prosseguir, né? Elas estão começando. Hoje é o primeiro dia da investigação. Tem muita coisa para a gente caminhar ainda, para a gente andar, para investigar. Eu diria que, assim, essa é uma tese dele para justificar a razão pela qual ele matou a irmã dele, né? Se isso lá na frente efetivamente vai ser a motivação, aí já é uma outra questão e isso aí vai depender da nossa investigação. Eu tenho aqui as minhas opiniões particulares, mas nesse momento elas não podem influenciar, né? E, obviamente, não é objetivo da polícia. A polícia ela tem que apresentar as provas dentro daquilo que é no direito existente e assim vai ser, a gente vai procurar da melhor maneira possível, né? E a gente vai reportando para vocês ao longo do tempo aquilo que nós estamos descobrindo, desvendando, né, ao longo das investigações. Eu acho que não está batendo ainda o fato, doutor, desse menino cometer tudo isso e ligar para a polícia, né? Não fugir, já se entregar dessa forma. O senhor acha que realmente a gente pode estar diante de uma pessoa com problemas mentais? Eu sei que o senhor não é médico para afirmar isso, mas pela tua expertise o senhor pode dar um palpite ou é pura maldade? Bate, essa pergunta ela é muito perspicaz, né? A gente discutiu muito sobre isso hoje, né? Isso que você está colocando agora foi uma discussão muito grande, né? O quanto que a gente entende que uma frustração leva, né, um adolescente a um ato tão distante, né, daquilo que pode ser uma frustração. Agora, existe algum transtorno momentâneo ou ele já estava ali, já arraigado e houve algum gatilho no meio do caminho que disparou, né,
essa fúria toda e daqui para frente isso... Obviamente, a gente teria que fazer um exame de rigidez mental para poder ver se, no final das contas, né, o adolescente ele está em condições plenas, né, de ter... É que, na verdade, a gente ainda tem aquela questão, como ele é adolescente, nós temos lá o critério biológico, né, que é levado em conta o desenvolvimento mental do indivíduo. Então, é entendido que o adolescente ele tem um desenvolvimento mental incompleto, né? Então, na verdade, essa é por uma questão até de política criminal. Não é a ciência que está dizendo isso, é a política criminal. Mas a gente toma uma série de cuidados em se tratando de adolescente e explanar, será que ele efetivamente ele tem algum transtorno que levou ele a praticar esses atos tão assim, vamos dizer, pesados, né, para a gente no dia a dia. Não é uma coisa que a gente vê alguém exterminando a própria família. Doutor, me diga uma coisa, e as câmeras de segurança? Ele teria sumido com esses HDs ou só o celular do pai teria esse material? Bate, é uma boa pergunta. Novamente, nós estamos levantando todos esses dados agora, inclusive o CFTV, de fora da residência, para ver se efetivamente ele fez esse itinerário todo, que ele saiu, que foi para a academia, que ele voltou, que ele foi para a padaria. Enfim, todos esses dados para a gente, eles interessam, né? E se efetivamente existia algum CFTV que tenha gravado isso aí, nós estamos correndo atrás. Nossa, que coisa mórbida, né? O cara ficar durante 2 dias, pelo menos, e ele jantou, né? Ele almoçou na cozinha, preparou o seu alimento com os corpos caídos no chão e com muito sangue. Pois é, Bate, isso aí é um dado extremamente estranho para o nosso convívio do dia a dia, né? Você está lá e se alimentando com um parente, você não pensa 2 vezes em socorrer algum parente, se você engasgar na mesa, você sai correndo, você fica desesperado, você quer ajudar, né? De alguma forma, e, enfim, né? Realmente é um dado que ainda vai demorar um pouquinho para a gente entender, mas na investigação a gente vai ter que encaixar esse dado em algum ponto ali para poder ser de alguma forma explicado, né? O quanto que isso aí efetivamente tem a ver com a motivação do crime, com o entendimento desse garoto, se ele estava entendendo realmente, se é um requinte de crueldade a mais isso aí, ou se é um completo desprezo, né? E é aquela falta de compaixão que a gente estava falando, né? Delegado, o senhor teve acesso ao histórico? Com quantos anos ele foi adotado por essa família? Em que condições de vulnerabilidade ele estava quando foi adotado? Então, Bate, nós tivemos assim, os primeiros dados, né, que foi aos 3 anos de idade. Mas isso aí ainda é um dado para a gente oficioso, né? A gente tem que pesquisar isso aí, buscar os dados técnicos aí e falar que realmente foi essa idade que ele acabou sendo adotado, né? E a gente vai passar com um detalhe mais preciso com relação a isso aí. O senhor que fez a oitiva dele, o senhor que ouviu ele pessoalmente? Não, Bate. Ele foi ontem à noite, era 10 para as 11, quando ele ligou para a polícia levou ele para o plantão do 33, então a primeira oitiva dele não foi feita por mim. Tá? Então, assim, as próximas oitivas certamente serão feitas por mim, claro. As investigações elas estão começando, então todo o trabalho foi iniciado no plantão e foi muito bem feito, inclusive por todos os policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tiveram muito cuidado de fazer um trabalho bastante difícil, vamos dizer, né? Porque você tem uma família ali e um garoto com 16 anos de idade, então, assim, isso tudo, com o tempo, a gente vai esclarecendo, a gente vai contando para vocês. Eu queria saber a reação do delegado, né, que ouviu da boca dele, ele dizendo que não se arrepende, que faria tudo isso de novo. Um outro ponto que me chamou a atenção, doutor, é que ele falou que nunca, aliás,
que ele nunca tinha pensado em matar os pais ou que ele já tinha pensado em matar os pais? O que ele diz sobre isso? Então, na oitiva dele, né, ele comentou isso aí, ele falou que ele já tinha anteriormente esse pensamento, né? Então, na verdade, a gente não sabe o quanto que esse pensamento vai retroagir, né? Há quanto tempo ele já está tendo isso aí. Por isso que o telefone dele, a pesquisa dos dados inseridos no telefone, pode ser um indicativo interessante para a gente com relação ao tempo. E também outras pessoas que, porventura, soubessem dessa história e possam também ter incentivado esse crime, né? São grupos criminosos que existem na internet, que seduzem esses adolescentes como forma de cumprir tarefas ou então com algum tipo de promessa para ir para morar em outro mundo. Enfim, uma loucura cada vez maior. O senhor vai também atrás dessas informações? É necessário, Bate, a gente não pode descartar nenhuma hipótese nesse momento, né? A investigação é extremamente ampliada, né, nesse momento inicial. A gente não sabe se vai ter algum tipo de pessoa, algum interlocutor dando algum tipo de informação ou incentivando ou mesmo incitando, né, o adolescente a praticar esse crime. No momento, a gente não tem isso aí como uma coisa bastante clara para a gente, né? Isso não quer dizer que lá na frente surjam novos fatos. É por isso que a gente vai ter que fazer essa perícia, né, na parte de informática, aprofundar as informações constantes nos aparelhos de telefonia de todos eles que foram apreendidos, inclusive também no computador do menino que está com a gente aqui. Porque eu achei curioso o fato dele ter como alvo mesmo o pai e a mãe. Porque se fosse um doente mental, já mataria ali todo mundo e talvez até atentasse contra a própria vida, mas não. Ele sabia separar exatamente quem ele nutria ódio e quem ele não nutria ódio, que era o caso da irmã. Agora, alguma denúncia já para o Conselho Tutelar anterior? Eram bons pais? O senhor teve alguma referência se havia algum tipo de maus tratos contra ele dentro dessa casa? Digo no sentido de que o Conselho Tutelar precisasse intervir, não isso de castigo, de tirar celular, que é algo normal que pai faz, né, para chamar a atenção da criança. Nesse caso de maus tratos, o senhor também pretende entrar nessa esfera? Porque a minha preocupação é quando chegar na hora desse menino lá na frente ser solto, que todos esses elementos não se percam para que ele fique a vida inteira atrás das grades, como o caso do Champinha. Bate, na verdade, a gente não tem essa informação do Conselho Tutelar com relação a essa vida anterior do adolescente, né? Como falei, tudo isso é muito incipiente. É claro que essas questões que vocês vão colocando aqui, vocês como entrevistadores, como repórter investigativo, a gente vai aprendendo muita coisa, a gente vai ouvindo, e algumas coisas que a gente vai conversando, a gente vai coletando. Foi interessante essa questão, nós vamos colocar também para a busca da verdade, que a questão é essa, é a busca da verdade, né? E assim, na busca da verdade, a gente tem que abrir mão de todo e qualquer tipo de investigação, né? Então, é claro que essa questão do Conselho Tutelar, a gente tinha discutido sobre isso aí, né? E a gente vai ter que voltar um pouco com relação a isso aí. Quem foi o menino, quem foi o garoto, quem foi o adolescente, será que essa parte, de alguma forma, ela foi demonstrada, esse gatilho já foi lá atrás, a família não percebeu, algum parente percebeu e comentou, mas isso não foi levado em consideração, ou, de repente, o telefone foi o gatilho. Então, esse tempo a gente vai ter que relacionar, né? Se já existia isso aí lá atrás ou se está começando agora e isso está desencadeando nesse momento no garoto. A gente não sabe. O senhor já parou para pensar também, doutor, na possibilidade desse menino ter sido vítima de bullying por parte de algum colega de escola ou colega de outros lugares? Isso também o senhor acha que carece ser investigado no mesmo inquérito para entender o comportamento dele? Eu acho assim que a questão, a gente volta até um pouco mais, até com relação à vida dele na primeira infância, né?
é muito importante a primeira infância da pessoa, porque tem a formação do caráter, o quanto que esse menino ele sofreu na mão de alguém, o quanto que esse menino ele foi agredido e sofreu algum tipo de violência. Isso aí é uma questão de fundo extremamente importante. Então, a gente até volta um pouco mais para saber isso aí. Porque para ele ter essa explosão de encontrar a arma do pai, de ensaiar como faria para matar o pai, e todo esse cenário de desprezo pela vida, porque é isso que ele teve realmente, né? Ele desprezou ali aquelas vidas, mesmo depois do crime. Não se arrependeu, não tentou socorrer, ele teve tempo para se arrepender e não, pelo contrário. Mesmo diante de comer em cima do cadáver, ir para a academia, ir para a padaria, conversar com as pessoas normalmente, mostram um desprezo à vida. Mas eu fico imaginando, doutor, o que realmente teria levado ele a esse crime. O que esse menino deve ter passado para ter nutrido essa raiva, esse ódio dos pais? Não é uma coisa simples, eu acho que o senhor vai encontrar aí pela frente. Eu acho que são coisas graves que podem ser encontradas, né? Ou então um problema psiquiátrico de extrema gravidade e que a família não teve tempo, não foi capaz de diagnosticar, né? A tempo, exatamente. É isso aí, Bate. Eu acho que a investigação ela vai gerar em torno dessas duas questões principais. Obviamente, outras vão gravitar em torno delas, mas elas vão estar, né? Essa motivação, será que essa voracidade no assassinato, ela por conta de um caráter desviante do menino, pura e simplesmente, ou tem alguma coisa a mais, existe um transtorno aí que ele precisa ser estudado e a família efetivamente não observou isso a tempo e isso aí foi fatal. Bem, nós estamos falando de algo que pode ser atenuante na pena se for descoberto do passado, mas o crime foi cometido e ele vai responder por triplo assassinato. Como é que funciona no caso de menor de idade, doutor? Antes disso, eu lhe peço só um segundinho, algumas regiões do país ficam com a programação local. Eu sigo com o delegado responsável por esse caso difícil, né, que imagino como mexe com a emoção até mesmo de quem tem tanto tempo de experiência com a polícia. O senhor vai... Como é que funciona? Tem indiciamento nesse caso? Ele vai responder pelo quê? Existe tribunal do júri para menor de idade? O que nós podemos esperar de pena se realmente for condenado? Como que funciona? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, a partir de agora. Bate, a questão é a seguinte, vamos lá. O adolescente... ele pratica o ato infracional, assemelhado a algum tipo de crime previsto no Código Penal ou legislação especial. Tá? Então, assim, vamos lá. Ele cometeu um ato infracional assemelhado, vamos falar, a um triplo homicídio qualificado, enfim. Você tem, além de tudo, o vilipêndio de cadáver, né, que é aviltamento do corpo dos familiares, e você, além de tudo, ainda tem o porte de arma de uso restrito. Então, vamos fazer aí uma somatória de pena para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Se ele fosse maior de idade, a gente faria uma somatória dos homicídios para cada homicídio de 12 a 30 anos, porque é qualificado. Minimamente, vamos botar lá, de 12 a 30, vamos jogar 30. Só de pena de homicídio qualificado, nós teríamos 90 anos. Correto? Correto. Aí nós teríamos 3 vilipêndios de cadáver, de 1 a 3 anos. Seria mais 9 anos. Nós teríamos o quê? Mais 99 anos. Aí nós teríamos um porte de arma de uso restrito. Nós teríamos aí de 2 a 6 anos. Aí você tem mais 6 anos, seria 105 anos. Óbvio que ele ficaria, o máximo de pena, vamos lá, admitido no Brasil, 40 anos. Certo? Certo. Só que, para efeito de progressão de regime, você leva em consideração os 105 anos. Porém, como ele, pelo critério biológico, ele é adolescente, enfim, pelo sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai ficar, no máximo, 3 anos. Ok? Então, essa discrepância de regramento com relação a quem é adolescente e quem é maior de idade, em um determinado período da vida, quando faz 18 anos, naquele dia ele se torna responsável, que normalmente de uma maneira diferente, né? Aí ele responderia aos 105 anos. Como isso não está acontecendo, ele vai ficar aos 3 anos, a não ser que
haja efetivamente o entendimento, né, de que ele é portador de algum tipo de transtorno, e aí é feito um trabalho, não tem a previsão da medida de segurança com relação a adolescente, porém, tem sido utilizada, né, a interdição da pessoa por conta disso aí. Aí pode ser que isso se protele um pouco mais por conta dos exames que devem ser feitos para ver se cessou ou não a problemática do transtorno.